Energia e trabalho são palavras que tendem a ser utilizadas muito no nosso cotidiano. Embora muitas vezes essas palavras sejam utilizadas muito vagamente, elas têm uma definição e um valor específico na física. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre trabalho e sobre energia. Vamos conhecer também dois tipos de energia: a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Uma boa aula e vamos começar. Vamos iniciar a nossa aula então falando sobre trabalho. Mais especificamente, do trabalho de uma força constante. Olha esses dois exemplos que eu preparei aí, ó. Olha lá, o primeiro exemplo. A força tem a mesma direção do deslocamento. O que a gente tem nessa figura? A gente tem um rapaz empurrando um carrinho com rodas, não é isso? Ao empurrá-lo, ele está aplicando uma força sobre esse carro e ele vai se deslocar. Percebam que a força foi aplicada na mesma direção e sentido em que acontecerá esse deslocamento do carro. Quando isso acontece, pessoal, sempre que eu aplico uma força em um determinado corpo e ele se desloca na mesma direção e sentido dessa força aplicada, o trabalho calculado vai ser a multiplicação dessa força aplicada pelo deslocamento sofrido pelo corpo. Ou seja, força vezes deslocamento. Esse vai ser o trabalho mecânico realizado sobre esse corpo. Nesse caso aí, ó, nesse primeiro exemplo, eu falei que a força é de 30 newtons e esse carrinho vai se deslocar 4 metros. Se trabalho é força vezes deslocamento, 30 newtons vezes 4 metros dá 30 vezes 4, 120 newton vezes metro. No sistema internacional de unidades, o newton vezes metro recebe o nome de joule, simbolizado por essa letra maiúscula J. No segundo exemplo, o que está acontecendo aí, ó? Nesse segundo caso, a força não tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Percebam aí o que esse rapaz está fazendo. Ele está aplicando uma força agora, não é na horizontal. Não é na mesma direção e sentido que se desloca essa caixa. A caixa está se deslocando nessa horizontal, vai ter o mesmo deslocamento de 4 metros, porém agora a força aplicada, ela faz uma abertura, um ângulo mais propriamente dito. Um ângulo de 30 graus com a horizontal. Percebam aí no desenho que o vetor força, ele faz um ângulo de 30 graus com essa horizontal, ok? Então o que eu tenho que fazer? O cálculo do trabalho vai ser, além do produto da força pelo deslocamento, eu ainda tenho que multiplicar por uma função trigonométrica conhecida lá da matemática, que é o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno desse ângulo, que nesse caso vale 30 graus. Mas atenção, nesse caso vale 30 graus. Essa abertura pode ter o valor de 40 graus, 45 graus, 90 graus, 20 graus, 15 graus. Nesse caso aí, o ângulo, essa abertura, vale 30 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o valor da força, que é de 30 newtons, multiplicar pelo deslocamento, que foi de 4 metros, e aplicar o cosseno de 30 graus. Para a física, a gente sempre vai ter um valorzinho tabelado e dado na questão. O cosseno de 30 graus ele vale 0,86. Então, no lugar do cosseno de 30 graus, eu vou colocar 0,86. Então, multiplicando isso tudo aí, olha lá, 30 vezes 4, 120. 120 vezes 0,86, 103,2 joules. O que vocês percebem aí, pessoal? Comparando o exemplo 1 com o exemplo 2. No exemplo 1, teve que ser aplicado, realizado um trabalho maior do que na situação 2. Por quê? Porque no primeiro caso, eu apliquei uma força na mesma direção e sentido do deslocamento. Agora, no segundo caso, não.
Eu apliquei uma força que não está na mesma direção e sentido do deslocamento do corpo. Tudo bem? Vamos para frente. Esse daí é James Joule. Esse camarada aí fez o primeiro experimento relacionando energia mecânica com energia térmica. Por isso, o Sistema Internacional de Unidades o homenageou, dando o seu nome como escala de trabalho e energia. Com isso, a escala de unidade de trabalho e energia passou a ser o Joule. Um J maiúsculo por ser nome de pessoa. Percebam bem essa imagem. Eu tenho aí uma força aplicada e eu tenho o quê? As componentes decompostas da força, na horizontal e na vertical. Percebem? Essa caixinha vai se deslocar na horizontal e essa força, quando ela é decomposta, eu tenho a componente na horizontal Fx e eu tenho a componente na vertical Fy. Para calcular o trabalho, o que eu tenho que fazer nesse caso? Quando a força não tem a mesma direção e sentido, eu tenho que calcular o trabalho como sendo o produto entre força, deslocamento e o cosseno dessa abertura entre a força e a horizontal por onde se desloca o meu bloquinho, que é o segundo caso que a gente acabou de ver. Vamos considerar um mecânico segurando uma ferramenta há um bom tempo em posição fixa. Olha lá. Olha esse mecânico aí, está segurando essa chave aí, ó. Tá vendo essa ferramenta na mão dele? A pergunta é, será que esse mecânico está realizando o trabalho, pessoal? A resposta é não. Por que ele não está realizando o trabalho? Porque não existe deslocamento. Vocês estão vendo aí a ferramenta se movendo? Ele só está segurando, não é isso? Então vem aí o primeiro erro conceitual, que a pessoa acha que realizar trabalho fisicamente é suportar algum peso, por exemplo, né? Realizar trabalho tem que existir uma força aplicada no corpo e ele tem que se deslocar. Tudo bem? Agora, cuidado que a gente vai ter algumas observações. Olha lá. Primeira observação. Se a força F for perpendicular à direção do deslocamento, o trabalho da força será nulo, pois o valor do cosseno de 90 graus vale zero. Olha bem, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa caixinha na minha mão. Se eu aplicar uma força, olha bem, se eu aplicar uma força nessa caixinha para cima, mas essa caixinha se desloca na horizontal, eu não estou realizando trabalho. Ah, por que não? Porque eu estou aplicando uma força verticalmente para cima e essa caixinha está se deslocando na horizontal. Qual que é o ângulo, então, entre o deslocamento e a força aplicada? Força vertical para cima, deslocamento na horizontal, ângulo de 90 graus. Então, o trabalho, nesse caso, será nulo. Essa é a primeira observação. Segunda observação. Para calcularmos o trabalho total sobre um corpo, ou seja, o trabalho resultante, podemos proceder de dois modos. Primeiro, determinando o trabalho de cada força em particular, e aí a gente soma, faz a soma algébrica mesmo. Calcula lá o trabalho da força 1, o trabalho realizado pela força 2, o trabalho realizado pela força 3. No final eu pego e somo todos os trabalhos. Ok? Ah, por que isso? Porque trabalho é uma grandeza física escalar. Por isso eu posso somar algebricamente. Segundo caso, a gente pode determinar a força resultante e aplicarmos a definição geral de trabalho. Ok? Como assim? Eu sei que tem um bloquinho e nesse bloquinho estão atuando, por exemplo, 3 forças. Eu calculo primeiro a força resultante e depois eu aplico a fórmula do trabalho. Trabalho vai ser força resultante vezes deslocamento. Como que eu calculo o trabalho realizado por um corpo? Através do gráfico. Olha lá. Se eu tenho um gráfico aí de uma força constante, olha bem, o eixo vertical representa a força, o eixo horizontal representa o deslocamento. Se a força é constante, pessoal, a força não pode alterar. É isso? Vocês concordam que a força ali, ó, vai ser uma reta paralela ao eixo de deslocamento? Que a força não muda à medida que o tempo passa, à medida que ele se desloca.
Se eu perceber bem aí, ó, a área dessa figura aí é a área de um retângulo, não é isso? Como que eu calculo a área de um retângulo? Né? Comprimento vezes largura? O comprimento aí é o deslocamento de A até B. Eu pego o valorzinho ali, ó, o valor numérico, né, a medida de A até B, vezes o valor da força. Então, como a área é comprimento vezes largura, o comprimento é o deslocamento e a largura é a força. Que nada mais é o quê? Trabalho, força vezes deslocamento. Ok? Mesma ideia. Só que aí eu estou pegando os valores de onde? Do gráfico. Trabalho da força-peso. Vamos observar aí um ponto, pessoal, caindo a partir da posição A. Percebam aí, ó, eu dou um peteleco nesse pontinho A aí, ó, e ele vai o quê? Ele vai sofrer uma queda, não é isso? Ele vai sofrer uma queda fazendo aí, descrevendo essa trajetória aí, ó, até chegar no ponto B. Lembrando, lá do início do ano, né, lá do PET 1, a gente sabe que deslocamento é calculado em linha reta, não é isso? Que é diferente de distância. A distância percorrida aí, ó, é todo esse arco aí de A até B. Mas o deslocamento é sempre em linha reta. E quando eu vou calcular trabalho, eu preciso do deslocamento e não da distância. Então eu tenho que conhecer o quê? Eu tenho que conhecer o valor retilíneo de A até B. Esse é o deslocamento do corpo, ok? Então o que eu tenho que fazer? Ó? Qual que vai ser o trabalho realizado pelo corpo A aí, ó, sobre o corpo A? Trabalho vai ser a própria força, peso, olha lá, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. Que ângulo θ que é esse? É exatamente a abertura entre a força, peso e o deslocamento. Percebem? Lembrando aí da matemática, olha lá, eu não tenho um triângulo ABC? Olha lá. O ângulo θ está no vértice A, não é isso? Se eu sei que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o cateto adjacente é a altura. Né? O cateto adjacente é o cateto que está pregadinho lá no θ, no ângulo θ. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo, que é o deslocamento. Então, se cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então, no lugar do cosseno, eu coloco quem? H sobre D. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o D, que é exatamente o deslocamento, não é isso? Posso simplificar o D de cima com o D de baixo, o que sobrou? P vezes H, não é isso? Então, o trabalho da força-peso, ele vale quanto? Ele vale peso vezes a altura. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, lá do primeiro bimestre, né? Então, no lugar do peso, eu coloco massa vezes gravidade. Então, o trabalho vai ser igual a massa vezes gravidade vezes a altura. Então, é só pegar esses três valores e multiplicá-los, né? Eu vou ter o valor do trabalho. Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Lembrando que a aceleração da gravidade aqui na Terra vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitas das vezes a gente arredonda, né? O exercício fala, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas lembre-se, se ele não falar nada, eu vou utilizar 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? É o valor médio aqui na Terra, né, da aceleração da gravidade. Duas observações. Se o corpo cai, olha bem, se ele desce, o valor do trabalho vai ser positivo, mais mgh. Agora, se o corpo sobe, ou seja, se eu pego um corpo e lanço ele para cima, o valor do trabalho vai ser negativo, vai ser menos mgh, ok? Então, se o corpo cai, trabalho positivo. Se o corpo sobe, trabalho negativo. O que são forças conservativas, pessoal? São forças cujo trabalho realizado não depende da trajetória, ok? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, né, vamos falar aí, ó, vamos relembrar. Quais os tipos de forças que são conservativas? A força elástica, a força peso, a força elétrica, né? Esses são três exemplos aí de forças conservativas, ou seja, forças que não dependem da trajetória para realizar trabalho, né? Para esse corpo realizar trabalho. Então, olha bem, ó, olha aí, ó. Para as forças conservativas, a gente pode concluir o quê? Olha lá, o trabalho não depende da trajetória. Olha bem, se um corpo sai de A e vai até B, quantas trajetórias que ele pode fazer? Várias. Tem várias combinações de trajetórias aí. Aí eu coloquei 4, olha lá.
A primeira trajetória, ele sobe e depois vira para a direita. A segunda trajetória, ele vai direto de A até B. A terceira trajetória, ele vai fazendo um zigue-zague de A até chegar em B. E na quarta trajetória, ele vai para a direita, né, na horizontal, e depois sobe até chegar em B. Ok? O trabalho nos 4 percursos, pessoal, vai ser o mesmo, porque o trabalho não depende da trajetória. Lembra que eu falei agora mesmo? Que a distância e deslocamento são coisas diferentes? Se eu fosse calcular o deslocamento de A até B, o deslocamento é a distância reta de A até B, ou seja, coincide com a trajetória 2. Então, no caso da trajetória 2, a distância e o deslocamento são os mesmos, né? Tem o mesmo valor. Agora, a distância em 1, a distância em 3 e a distância em 4 são distâncias diferentes, né? Mas o trabalho realizado sobre o corpo, que vai de A até B, não depende dessa trajetória. Depende do deslocamento. O deslocamento vai ser o mesmo, que é o deslocamento sempre em linha reta de A até B. Ok? O trabalho em todo o percurso fechado será nulo. Ou seja, vamos supor que eu tenho um corpo que vai para um determinado lugar, dá muita volta e volta para o mesmo lugar. Qual que vai ser o trabalho realizado sobre esse corpo? Zero, porque ele fez um percurso fechado. Ele foi, saiu de um ponto, foi, girou, foi, andou e tal, e voltou para o mesmo ponto. É como se ele nem tivesse saído do lugar. Isso significa o quê? Ele não se deslocou. Perceberam bem, gente, que a definição de distância e deslocamento são coisas diferentes? Se eu fosse perguntar para vocês qual que é a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu foi muita, né? Para sair e voltar para o mesmo lugar, a distância, ele percorreu tantos metros, tantos quilômetros. Mas qual que foi o deslocamento dele? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Se ele foi e voltou para o mesmo lugar, ele não se deslocou nada. E trabalho não depende de distância, repetindo. Trabalho depende de quem? Depende do deslocamento. Então, o trabalho em todo um percurso fechado, ele sempre vai ser zero. Ele sempre vai ser nulo. Uma outra observação. Força centrípeta não realiza trabalho. Por quê, pessoal? Vocês percebem que a tração no fio aí, ó, você tem aí uma bolinha, né, uma esferinha ligada por um fio preso aí, ó, nesse suporte no teto, não é isso? Quando eu solto essa bolinha, o que acontece? Ele faz esse movimento, um movimento pendular, não é isso? Um movimento circular, não é isso? Essa tração do fio coincide com quem? Com a força centrípeta. E a gente percebe que sempre, ó, a velocidade vai estar sempre o quê? Voltada na tangente com a força centrípeta. Então, o deslocamento ele está sempre perpendicular a essa tração, que coincide com a força centrípeta. E eu sei que o cosseno de 90 graus é zero. Então, é por isso ó, que você tem lá uma força aplicada em direção ao centro da trajetória, mais o deslocamento sempre perpendicular a essa força, um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero, então eu já sei que todas as vezes que o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento realizado por um corpo for de 90 graus, o trabalho vai ser nulo. Então é por isso que as forças centrípetas não realizam trabalho, ok? Vamos falar agora sobre energia, e mais precisamente agora de energia cinética e energia potencial gravitacional. Olha lá, energia cinética é a forma de energia que está relacionada ao movimento de um corpo, ou seja, está relacionado com a velocidade de um corpo. É por isso que para calcular a energia cinética eu utilizo essa fórmula aí, ó. Massa do corpo vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Percebam bem, pela fórmula, quanto maior a massa do corpo, maior a energia cinética. Quanto maior a velocidade do corpo, também vai ser maior a energia cinética. Olha lá, vamos analisar um pouquinho essa fórmula aí. Se eu dobrar a massa, o que acontece com a energia cinética? Dobra. Agora, se eu dobrar a velocidade não está elevada ao quadrado? Então, se eu dobro a velocidade, ó, 2 elevado a 2 é 4. Então, se eu dobro a velocidade, eu aumento a energia cinética de 4 vezes. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. A energia cinética é diretamente proporcional à massa do corpo e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade que esse corpo está realizando, ok? Energia cinética é dada em joules, a massa do corpo em quilogramas
e a velocidade do corpo em metros por segundo. Então, sempre ficar atento às unidades de massa e velocidade, ok? Para aplicar aí na fórmula, tem que estar nessas unidades, tá? Massa em quilogramas e velocidade em metros por segundo. Qual que é o teorema da energia cinética, pessoal? Vamos imaginar aí essa bolinha, ó. Tá vendo essa bolinha aí, ó? Aplica uma força nessa bolinha. Ela vai se deslocar com uma velocidade v. Vai sair de um ponto inicial e em direção ao ponto final. Não é isso? O teorema da energia cinética me fala o seguinte: a variação da energia cinética é igual ao trabalho, ou vice-versa. O trabalho é igual à variação da energia cinética. O que é variação de alguma coisa? Não é sempre essa alguma coisa final menos essa alguma coisa inicial? Então, variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho vai ser igual a quanto? Julgando na formulinha lá, ó, o que é energia cinética que a gente acabou de ver? Não é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2? Então, o trabalho vai ser massa vezes a velocidade final adquirida pelo corpo ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial do corpo elevado a 2, dividido por 2. Ok? Lembrando que as unidades têm que estar sempre o quê? De energia em joules. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Vamos atentar para isso daqui que eu vou falar agora, ó. Olha aí, ó. Muita atenção. Observa esse desenhozinho, essa animação que eu vou fazer. Eu tenho um carrinho, um fusquinha, e eu tenho um caminhão. Os dois estão indo em direção a um muro. Olha lá. Os dois estão indo em direção a um muro. Percebam bem, ó. Perceberam? Os dois vão bater no muro. Em qual caso o estrago será maior? E por quê? Vamos pensar. A massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior for a massa, maior é a inércia do corpo, ok? Então, relembrando aí da primeira lei da inércia, né? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, quanto maior a massa de um corpo, mais difícil ele parar. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil colocá-lo em movimento. Não é isso? Então, olha bem, quando eu falo de estrago, o estrago no muro vai ser maior por quem? Realizado por quem? Não é pelo caminhão? Percebem bem? O caminhão ele vai conseguir destruir com muito mais intensidade o muro do que o carro. Por quê? Porque a massa do caminhão é muito maior que a massa do carro. Todo mundo percebe isso? A gente acabou de falar, né, que a massa é diretamente proporcional à energia cinética, né? Então, quanto maior a massa, maior a energia cinética do corpo. Tudo bem? Vamos ver um exemplo de cálculo aí, ó. Vamos determinar qual é a energia cinética de um caminhão de 4 toneladas. Lembrando que uma tonelada vale 1.000 quilogramas, né? Então 4 toneladas, 4.000 quilogramas. Movendo-se a uma velocidade de 36 km por hora. 36 km por hora, para eu passar para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Lembrando lá dos primeiros bimestres, né? Do primeiro e segundo bimestre. Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Por isso, 36 km por hora, 10 metros por segundo. Por que eu tive que fazer essas conversões, pessoal? De massa de tonelada para quilograma e de velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Porque na fórmula eu sei que eu preciso aplicar o quê? A massa tem que estar em quilograma e a velocidade tem que estar em metros por segundo. Substituindo, olha lá, a massa de 4.000 quilos vezes a velocidade, que é 10 elevado a 2, dividido por 2. Lembrando que eu tenho que fazer a potência primeiro, né? 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, 100. 4.000 vezes 100 dividido por 2, 200.000 joules, né? Ou 200 quilojoules, não é isso? 1 quilojoule vale 1.000 joules. Então, a energia cinética aí desse corpo, né? Desse caminhão, ela vale 200.000 joules, ou 200 quilojoules. Agora vamos falar da energia potencial gravitacional. Olha lá. A energia potencial gravitacional, pessoal, está relacionada com o referencial que ocupa um corpo. Ou seja,
ele está relacionado com a altitude, com a altura em que está esse corpo, né? Então, olha bem, esse corpo é essa esferinha aí do desenho, uma massa M. Se eu soltar essa massa M, ele vai cair, não vai? Então, ele está a uma determinada altura H. Então, a energia potencial desse corpo é máxima quando ele está na altura máxima. À medida que ele vai caindo, ele não vai perdendo altura? Ele vai perdendo energia potencial gravitacional. Agora, esse perdendo é um adendo que eu tenho que fazer aqui. A energia não é perdida nem é criada, ela é transformada. Então, à medida que ele vai caindo, ele vai perdendo a altura, a sua energia potencial gravitacional, ela não é perdida, ela é transformada em energia cinética. Por que ela é transformada em energia cinética? Que ao passo que ele perde a altura, ele ganha velocidade. E a energia cinética não está relacionada com a velocidade de um corpo? Então, a energia nesse passo, ela é transformada, ok? À medida que o corpo vai caindo. E para calcular a energia potencial gravitacional de um corpo, basta multiplicar a massa desse corpo em quilogramas pela aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra, multiplicado pela altura que esse corpo ocupa, ok? Olha lá, a massa em quilogramas, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, H, a altura em metros, e a energia potencial gravitacional em joules. Vamos ver aí um exemplo para a gente encerrar, não é isso? Deseja-se calcular a intensidade da energia potencial gravitacional sobre um corpo de 1 kg que se encontra a uma altura de 10 metros, em uma região da Terra em que a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Então, olha bem, deseja-se calcular a energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, né? Massa vezes gravidade vezes altura. O que eu tenho que fazer? Pego a massa desse corpo, que é 1 kg, multiplico pela aceleração da gravidade nesse local, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e multiplico pela altura em que ele se encontra, que é de 10 metros. Fazendo essa continha, 1 vezes 9,8 vezes 10 dá 98 joules de energia potencial gravitacional. Tudo bem, pessoal? Pessoal, a aula de hoje era isso que a gente precisava conhecer, era isso que a gente precisava aprender para responder às atividades das 3 primeiras semanas do PET 3, né, do PET volume 3, que está relacionado com o início do terceiro bimestre. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode chamar por qualquer um dos nossos canais, né, pelo Conexão Escola, pelo YouTube, pelo Instagram, qualquer um dos canais, tranquilo? Não fiquem com dúvidas, perguntem. Bons estudos e até a próxima aula.